Fundos de investimento renda fixa. Hoje vamos falar sobre os principais benefícios de investir num fundo de renda fixa e as principais desvantagens também. Muitos investidores com perfil conservador ou com recurso limitado por um certo período se perguntam: poxa, melhor investir num CDB, melhor deixar numa poupança, melhor colocar num fundo de renda fixa ou melhor ganhar mais e colocar num fundo de renda variável, fundo de multimercado? Pois é, fundo de renda fixa ele tem um perfil bem específico. Por quê? Ele traz para você uma certa liquidez, você consegue mais ou menos controlar o teu risco, dependendo da classe do fundo, a gente vai desmembrar nessa aula, e você consegue ao mesmo tempo ter uma previsibilidade, de acordo com o contexto, juros, inflação. Então, eu digo sempre para o investidor que vale ter um pedaço na carteira. Concentrar todo o recurso não é a melhor alternativa, assim como é para nenhuma classe dos ativos. Os fundos de renda fixa, eles acabam trazendo para o investidor previsibilidade, segurança, diversificação, liquidez e melhor acessibilidade. Por que melhor acessibilidade? Se você hoje coloca R$ 10.000 num fundo de renda fixa, este fundo, normalmente, ele tem um patrimônio muito maior, milhões, bilhões. O que o gestor desse fundo faz? Ele compra crédito privado, crédito público, crédito bancário, papéis do tesouro, de todas as classes, dependendo do formato desse fundo, aonde você com R$ 10.000 dificilmente conseguiria acessar todos esses ativos. E tem um outro ponto que eu mencionei, a liquidez. Quando você busca um ativo de renda fixa, por exemplo, um CDB com uma taxa pré-fixada muito boa, você acaba tendo que assumir um prazo maior, como você não optou por tomar risco, você assume um prazo maior para ter um retorno melhor financeiro. Lembrando que mercado financeiro existe só duas formas de você ganhar dinheiro, ou prazo ou risco. E esse fundo, certamente, ele traz para você a questão do prazo. E, ao mesmo tempo, ele trabalha com risco menor. Então, para o cliente que precisa de um recurso de curto prazo ou não sabe em qual período que ele vai usar esse recurso, o fundo de renda fixa tem sido uma excelente alternativa. Principalmente como no momento que a gente está atualmente, em 2025, que a gente tem uma taxa de juros alta, onde esse fundo acaba performando muito bem. Quando a gente fala da questão da diversificação, dentro de uma carteira, de um fundo de renda fixa, na classe de ativos de renda fixa, ele consegue pulverizar não só em ativos, em índices, mas também em emissores. Então, vamos retomar a aula anterior. Com o fundo de renda fixa, eu consigo acessar CDB, que é crédito bancário, eu consigo acessar letras de crédito bancário, eu consigo acessar o setor de crédito privado, e aí dentro do setor tem diversos segmentos, como infraestrutura, saneamento, energia, varejo, tecnologia, setores que de repente o ativo em si não é bom comprar, o fundo às vezes ele acaba comprando uma parcela menor para poder trazer uma atratividade de retorno financeiro. E tudo bem, porque 1%, 2% do fundo é uma exposição bem baixa, diferente de você pegar os seus R$ 10.000 e injetar diretamente numa empresa de varejo. Você começa a tomar uma proporção de risco diferente com o teu patrimônio. Outro ponto é segurança. Por que segurança? Se você colocou 10 mil no seu fundo, esse fundo de renda fixa aplica em 30 ativos, vamos arredondar a conta, ele aplica em 100 ativos, um ativo quebrou e não tem uma cobertura, por exemplo, de um FGC, ou é um crédito privado que já estava meio duvidoso, mas o fundo investiu para alavancar o ganho, o impacto que isso vai ter na tua carteira é de aproximadamente 1% para menos, porque normalmente os fundos deixam dinheiro em caixa também. Então é muito mais tranquilo do que você pegar teus 10 mil numa debênture, num CRA, num CRI, e essa empresa deixar de existir e você perder teu patrimônio total. O ponto de previsibilidade, cada vez mais o mercado financeiro tem avançado. E quando a gente olha a lâmina do mercado, de um fundo de investimento, você consegue ver qual proporção, qual parcela do patrimônio ele aplica em qual determinado índice, se é inflação mais alguma taxa, se é pré-fixado, se é pós-fixado, se a parcela que ele está maior alocado faz sentido de acordo com o contexto econômico atual. Então você consegue mais ou menos saber o que vai acontecer com o fundo. Vou dar um exemplo bem simples. Um fundo de renda fixa passiva, normalmente ele acompanha a taxa de juros. Então, no contexto atual, a gente tem uma taxa de juros de 14,25, CDBs remunerando nessa casa de 14% a 15%. Guilherme, quanto que meu fundo na média de 12 meses, pegando a taxa do pico que aumentou a 14% e olhando para um período de 12 meses à frente,
o quanto que mais ou menos esse fundo vai performar? Muito provável que superior a 1% ao mês. E aí vem a pergunta, pô, mas você está falando para mim que o CDB performa 14,5%, 15%, por que com o fundo isso não acontece? Vem agora a parte da desvantagem. O fundo ele tem cobrança de taxa de administração, o fundo ele acaba tendo em algumas configurações uma taxa de performance e também tem a questão do crédito privado. O crédito privado, desde janeiro de 2023, ele passa todos os dias por uma marcação a mercado, ou seja, ele não respeita o vencimento final desse ativo e ele acaba ocorrendo uma reprecificação como se você fosse vender no período. E os fundos de investimento em renda fixa, normalmente eles compram crédito privado na sua carteira. Eles colocam algum percentual, próximo a 30, 40, até 50% de crédito privado. Ou seja, essa parcela, elas passam por reprecificações. O segundo ponto é, um fundo de investimento, ele normalmente tem um patrimônio muito maior do que uma pessoa física, quando a gente olha para a grande maioria. A gente está falando de milhões, às vezes de bilhões. Ou seja, o gestor não comprou o teu ativo 100%, a composição da tua carteira, no cenário atual. Ele já vem comprando isso ao longo de anos. Quando a gente fala ao longo de anos, ele pegou todo o ciclo econômico, alta de juros, queda de juros, os juros no meio do caminho, uma inflação estourada, uma inflação controlada. Então a gente tem um mix, uma diversificação de taxas, de índices bem grande. Por isso que normalmente ele trabalha com uma média, no melhor cenário, de 1,10 ao mês. Diferente de um fundo novo. Pô, tô entrando num fundo que ele está sendo lançado nesse exato momento. Muito provável que, assim que ele conseguir gastar boa parte do caixa comprando os ativos neste momento, a taxa ela equaliza com o que o mercado está conversando agora. Mas não significa que para o futuro essa taxa vai ser a melhor opção. Então é sempre bom a gente ter essa mentalidade. O fundo é um caixa muito grande, é um patrimônio muito grande. Normalmente, ele não é tão líquido, tão ágil, como eu na pessoa física movimentar meu recurso. Só que você ganha segurança, você ganha liquidez, você ganha uma fácil penetração em diversos produtos que na pessoa física, com o teu recurso próprio, você não conseguiria alcançar. Ponto que é bem importante, fundo de investimento de renda fixa, ele é tributável. E como que funciona o regime? A cada 6 meses, a tua alíquota de imposto ela diminui 2,5%. Então, no primeiro semestre, que é o ponto 1, eu começo pagando 22,5% de R sobre os ganhos, meu ativo principal, meu patrimônio principal, ele não é tributado, aqueles 10 mil que eu usei como referência, ele fica inerente à tributação, porém, eu tenho um imposto de renda no primeiro semestre de 22,5% e nos primeiros 30 dias a cobrança do IOF, que ela começa em 96% sobre os meus ganhos e regride até o ponto zero depois de 30 dias. Do primeiro semestre até o primeiro ano, ou seja, de 180 a 360 dias, cobrança de imposto de renda de 20% sobre os ganhos, no próximo semestre 17,5%, no próximo semestre 15%. Essa já é a menor alíquota e definitiva. Se eu ficar num fundo de investimento por 2 anos ou por 20 anos, a minha alíquota de imposto de renda sobre os ganhos será definitivamente a mesma, 15%. Se você tem investimento, está insatisfeito com a rentabilidade, tenta um investimento que ele já está determinado para a compra de algum patrimônio, seja na tua empresa, seja na tua pessoa física, todas essas configurações, elas servem para a mesma classe de ativos. Peço que vocês entrem em contato conosco, clique aqui no site, no rodapé está aparecendo o nosso endereço, o QR Code do lado. Pode nos procurar através da rede social, Instagram da Vertic Invest, Verticcast. Temos a plataforma educacional que está interno, está quase sendo liberada aí para todos vocês acessarem, assistirem aulas completas, consumirem conteúdo e, além disso, a gente tem o site da Vertic Invest, empresa de assessoria financeira, e por lá todos os nossos assessores estão extremamente habilitados a conversar contigo, te prestar uma consultoria inicial sem custo algum, identificar teu momento de vida, teu objetivo, como que está o comportamento do teu investimento atual e te dar o melhor direcionamento possível. No site, na página inicial, tem um Fale Conosco. Lá você consegue preencher os teus dados de forma que a gente consiga te achar no teu melhor contato. E-mail, telefone, WhatsApp. Peço que entre em contato com a gente, abra esse canal para que a gente possa fazer essa troca de informação sem compromisso algum. E na próxima aula, vocês terão esse conteúdo de forma bem completa e didático, até mesmo através de um material, para que possam fazer o download e exercitar essa análise. Agradeço a atenção, até a próxima aula.